Fala galera! Sejam bem-vindos ao Arete Jus. Chegamos ao 24º episódio, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Mas antes de começarmos, pegue seu café, deixe o seu like e vamos lá! Artigo 260-F. Os documentos a que se referem os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem: inciso 1. Manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. Inciso 2. Manter o controle das doações recebidas e, inciso 3, informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador. A linha A, nome, CNPJ ou CPF. A linha B, valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. Inciso 2. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Inciso 3. Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais. Inciso 4. A relação dos projetos aprovados em cada calendário e no valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com o cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e da Adolescência. E, inciso 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDHPR, encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 e 260-K. Artigo 261. A falta dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único e 91 desta lei, serão efetuados perante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei. Tão logo estejam criados os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seus respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares,
As atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com as seguintes alterações. Primeira, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. 2. Artigo 129, parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Item 3. Artigo 136, parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Item 4. Artigo 213. Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 anos, pena, reclusão de 4 a 10 anos. Item 5. Artigo 214. Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 anos, pena, reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264. O artigo 102 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do seguinte item. Artigo 102. Parágrafo 6º. A perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 265. A imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Artigo 266. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta lei. Artigo 267. Revogam-se as leis nº 4.513, de 1964, e 6.697, de 10 de outubro de 1979, Código de Menores, e as demais disposições em contrário. Galera, é isso aí. Vocês estão de parabéns se chegaram até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.